Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nesta festa do nascimento de Nosso Senhor, é bom trazer, digamos, como recordação os textos do nosso fundador, do Marcel Lefebvre. Escreveu um livro, O Mistério de Cristo, na qual podemos aplicar certas considerações sobre este mistério do Natal. Recorda o nosso fundador como São João é o evangelista que afirma, insiste na divinidade de Nosso Senhor de um modo mais particular. Este Evangelho que lemos todos os dias depois da missa e que hoje, em particular, é lido unicamente neste momento do Evangelho, depois nos lê de novo, este Evangelho era antes a ação de graças dos sacerdotes, o recitavam quando voltavam para a sacristia. Só que a riqueza deste texto é tão grande, a sua profundidade é tão enorme, que a Igreja determinou que seria recitado no fim de cada missa. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. E assim como São João representa a eternidade de Deus, a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo e também a história do homem, a criação e o pecado. Os grandes conceitos em que tem de mover-se, digamos, o homem. É evidente que Nosso Senhor é o grande mistério. É toda a nossa fé. É toda a nossa vida, e não a vida dos católicos, é a vida de toda a humanidade. Nada acontece no mundo que não seja dirigido por Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a favor ou seja contra Ele, com ou sem Ele. Cristo é a chave de todos os problemas, e os homens podem tentar fazer as coisas sem Ele, mas é-lhes impossível, porque o Senhor está em todo lado. Está em tudo porque criou tudo. Tudo está nas suas mãos, tudo é dele, nada há fora dele. E os homens, mesmo que queiram fugir dele, não conseguem porque tudo lhe pertence. Nosso Senhor Jesus Cristo. E não podemos compreender nada da história da humanidade sem Nosso Senhor. É impossível, absurdo, construir uma história da humanidade sem a figura de Jesus. Está no centro da história, antes de Cristo, depois de Cristo. Isto é válido para todos os homens, mesmo os muçulmanos que têm o seu próprio calendário, têm de referir-se sempre a este Cristo no Senhor, antes de Cristo, depois de Cristo. Tudo foi feito para Ele, por Ele e para Ele, e a única felicidade possível para o homem está precisamente em estar unido a Jesus e viver de Deus por Nosso Senhor. Ele é que é Deus. Mistério de Nosso Senhor, mistério da encarnação. O facto que, digamos, na pessoa do Verbo de Deus, digamos, foi assumida uma natureza humana. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O homem tal como nós, corpo e alma. Só que este corpo e esta alma vão ser assumidos pela pessoa divina do Verbo. Isto é, digamos, o único sujeito de atribuição vai ser o Verbo de Deus, o próprio Deus. Daí que, mesmo que Nosso Senhor, com a sua natureza humana, pensasse, concedesse, quisesse de forma humana, digamos, tudo isto foi assumido pela pessoa divina do Verbo. Daí que tudo o que fazia Nosso Senhor tinha um valor divino. Eram actos precisamente feitos por Deus Nosso Senhor, atribuídos à pessoa divina. Então, é tão importante esta consideração, tão básica. O Sr. Lefebvre fazia aplicação, mostrando como, através da humanidade de Cristo, Nosso Senhor é feito o nosso Salvador. É o nosso Salvador porque foi homem. É o nosso sumo sacerdote porque foi homem. É o nosso Rei enquanto homem, não só enquanto Deus. Como Deus nos criou, mas como homem nos redimiu, comprou, pagou o preço pela nossa alma. Daí a importância deste dia em que tem lugar esta união chamada hipostática, graça de união entre duas naturezas na pessoa divina de Deus Nosso Senhor. E isto tem consequências? Claro que sim. E Monsenhor Lefebvre, no seu aspecto tão prático, aplicava a dizer
Nenhum homem pode ser indiferente à presença da palavra de Deus entre nós. Não há ninguém que consiga dizer para mim tudo eu mesmo. Vivo a minha vida e posso prescindir de Nosso Senhor para viver. É impossível. Não podemos, ninguém pode ficar indiferente ao facto de Deus ter vindo, ter tomado uma alma e um corpo como os nossos e ter vindo para o meio de nós. Não podemos comparar a pessoa divina de Nosso Senhor Jesus Cristo com Maomé, Buda, Lutero. E dizíamos, Sr. Lefebvre, como um católico que tem fé pode dizer tais coisas? Como se pode ainda falar de religiões, de todas as religiões e de todos os cultos? Hoje em dia, dizia o nosso fundador, podemos perguntar-nos se ainda há católicos que são católicos, porque toda a gente considera normal dizer liberdade religiosa, liberdade de todas as religiões e liberdade de culto. Isto é totalmente contrário à dignidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Monsenhor Lefebvre dizia, então vamos ser acusados de intolerantes. Sim, vamos ser, vivemos na Idade Média. Não, o que nós queremos ser simplesmente é voltar à realidade. E a realidade é que Nosso Senhor é Rei. E que este Rei um dia virá precisamente julgar-nos a todos. E será quando o Senhor de repente apareça sobre as nuvens do céu que a gente dirá, sim, Ele é Rei. Não pensávamos que isto fosse possível. Uma coisa tão básica, tão elementar, mas que hoje, pelo ecumenismo, foi a grande confusão. Hoje perguntamos a qualquer católico e cada um é digno de respeito, cada religião é o mesmo, porque chegamos sempre ao mesmo Deus, pouco importa que seja o budismo, o islão, todos não precisamente o mistério do Natal e a vinda de Nosso Senhor para trazer-nos todos estes benefícios tão necessários, porque todos somos pecadores. E todos precisamos de um Salvador que vai precisamente apagar a nossa dívida e vai destruir o demónio, o pecado e a morte. Mistério do Natal. A alegria do Natal é a alegria por tantos benefícios que nos traz o nosso Salvador. Como dizia São Paulo, Deus, tendo-nos dado o seu Filho unigênito, nos deu com ele todas as coisas. Com Nosso Senhor tudo faz sentido. Sem Nosso Senhor, nada faz sentido. Não só para os católicos, também para os não católicos. O nosso Salvador, diz São Leão Magno, nas matinas de Natal, o nosso Salvador nasceu hoje, alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, e que, afastando o medo da morte, banha as nossas almas de alegria pela promessa segura da eternidade. Não há ninguém que não tenha parte nesta alegria. Nosso Senhor, o destruidor da morte e do pecado, vendo-nos todos sujeitos ao pecado, veio libertar-nos. Alegre-se aquele que é santo, pois é chegada a hora de receber a palma, a recompensa. Alegre-se também o pecador, porque é convidado ao perdão. E que se alegre também o gentio, o pagão, porque é convidado para a vida. Então nasce hoje, neste dia, 25 de dezembro, aquele que é infinitamente forte para realizar uma obra tão colossal como a obra da redenção. Que Nossa Senhora, então, nos ensine a adorar, a amar, a confiar, a abandonar-nos neste divino menino, tal como ela soube fazê-lo. Com a humildade própria de quem se considerava escrava do Senhor, mas também com esta confiança, com este abandono amoroso de quem se sentia aliviada porque nasceu-nos o Senhor e será chamado, segundo diz o profeta Isaías, e será chamado admirável, Deus, Príncipe da Paz, Pai dos séculos futuros, cujo reino não terá fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.